Sejam muito bem-vindos ao canal Momentos de Autoconhecimento e Sabedoria. Inscreva-se no nosso canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum capítulo deste livro. Capítulo 5. Namastê na cama. Anotação no prontuário. Julie, professora universitária de 33 anos, busca ajuda para lidar com um diagnóstico de câncer ao voltar da sua lua de mel. Isso é a parte de cima de um pijama? Julie pergunta ao entrar na minha sala. É à tarde depois do incidente com o namorado, logo antes da minha sessão com o John e seus idiotas, e quase dei conta do dia. Dirijo-lhe um olhar intrigado. Sua camiseta, ela diz acomodando-se no sofá. Relembro amanhã, o suéter cinza que pretendia usar, e então, com uma sensação de desconforto, a imagem dele estendido na minha cama, ao lado da parte de cima do pijama cinza, que em meu torpor pós-rompimento tinha tirado antes de entrar no chuveiro. Ai, Deus! Em uma de suas idas ao supermercado, o namorado tinha comprado para mim um pacote de pijamas, com trocadilhos infames estampados. Não a mensagem que um terapeuta deseja passar para seus pacientes. Tento me lembrar qual deles eu usei na noite passada. Preparo-me o olhar para baixo. Minha camiseta diz Namastê na cama. Julie está olhando para mim, esperando uma resposta. Sempre que fico sem saber o que dizer na sala de terapia, o que acontece aos terapeutas com mais frequência do que os pacientes imaginam, tenho uma escolha. Posso ficar calada até entender melhor o momento, ou posso tentar responder, mas seja lá o que eu faço, preciso dizer a verdade. Assim, embora esteja tentada a dizer que pratico yoga e que minha camiseta é apenas uma peça casual, seriam duas mentiras. Julie pratica yoga como parte de seu cronograma Câncer Consciente, e se começar a falar sobre várias posições, terei que mentir mais ainda e fingir que estou familiarizada com elas, ou admitir que menti. Lembro-me de quando, durante meu estágio, um colega contou a um paciente que ficaria fora da clínica por 3 semanas, e ela perguntou para onde ele iria. Vou para o Havaí, ele respondeu com sinceridade. De férias? A paciente perguntou. É, ele respondeu, embora tecnicamente estivesse indo para seu casamento, ao que seguiram 15 dias de lua de mel na ilha. São férias compridas, a paciente observou, e o estagiário, acreditando que contar sobre seu casamento seria pessoal demais, decidiu, em vez disso, focar no comentário da paciente. O que seria para ela perder 3 semanas de sessões? Que lembrança lhe traziam seus sentimentos sobre a ausência dele? As duas perguntas poderiam ser caminhos férteis a serem explorados, mas o mesmo se poderiam dizer sobre a pergunta indireta da paciente. Como não é verão e nem época de Natal, por que você está de fato tirando 3 semanas de férias? E, evidentemente, quando o estagiário voltou a trabalhar, a paciente notou sua aliança e se sentiu traída. Por que você não me disse a verdade? Em retrospecto, o estagiário desejou ter-lhe feito. Que importância tinha a paciente saber que ele iria se casar? Os terapeutas casam-se e os pacientes reagem a essas novidades. Isso pode ser trabalhado. A perda de confiança é mais difícil de consertar. Freud afirma que o médico deveria ser impenetrável para o paciente e, como um espelho, refletir nada além do que lhe é mostrado. No entanto, atualmente, a maioria dos terapeutas usa em seu trabalho alguma forma do que é conhecido como autoexposição, seja compartilhando algumas de suas próprias reações afloradas durante a sessão ou reconhecendo assistir ao programa de TV ao qual o paciente costuma se referir. É melhor você admitir que você assiste ao The Bachelor do que fingir ignorância e se trair ao citar um membro do elenco ainda não mencionado pelo paciente. No entanto, é inevitável que a questão quanto ao que compartilhar seja ardilosa. Uma terapeuta que conheço contou a uma paciente cujo filho fora diagnosticado com a síndrome de Tourette, que ela também tinha um filho com Tourette, e isso aprofundou o relacionamento entre elas. Outra colega atendeu um homem cujo pai se suicidara, mas nunca revelou ao paciente que seu próprio pai também se suicidara. Cada caso exige ponderação, um fator decisivo subjetivo usado para avaliar a importância da revelação. Essa informação será útil para o paciente?
Quando bem feita, a autoexposição pode transpor certa distância com pacientes que se sente isolado em suas experiências e encorajar mais abertura. Mas se for percebida como imprópria ou autoindulgente, o paciente se sentirá desconfortável e começará a se fechar, ou simplesmente fugirá. É, digo a Julie, é a parte de cima de um pijama. Acho que vesti isso por engano. Espero, imaginando o que ela dirá. Se ela perguntar o motivo, direi a verdade, embora sem detalhes. Eu estava distraída hoje de manhã. Ah, ela diz. Então sua boca se retorce, da maneira que acontece quando está prestes a chorar, mas em vez disso começa a rir. Me desculpe, não estou rindo de você. Namastê na cama? É exatamente assim que me sinto. Ela me conta sobre uma mulher em seu programa Câncer Consciente, que está convencida de que, se Julie não levar a yoga a sério, juntamente com os famosos laços rosa e o otimismo, seu câncer a matará. Pouco importa que seu oncologista já lhe tenha informado que seu câncer a matará. Essa mulher continua insistindo na ideia de que ele pode ser curado com yoga. Julia despreza. Imagine se eu entrasse na sala de yoga usando essa camiseta e. Agora ela ri descontroladamente, refreando-se e depois voltando a gargalhar. Não vi Julie rir nenhuma vez desde que soube que estava morrendo. Ela deveria ser assim, no que chama de A.C, ou antes do câncer, quando era feliz e saudável, e apaixonada por seu futuro marido. Sua risada é como uma música, é tão contagiosa que também começo a rir. Ficamos as duas ali, rindo, ela da mulher hipócrita, eu do meu engano, das maneiras como nossas mentes nos traem, tanto quanto os nossos corpos. Julie descobriu seu câncer enquanto transava com o marido, numa praia no Tahiti, mas não desconfiou que fosse câncer. Seu seio estava sensível, e mais tarde, no chuveiro, o local sensível pareceu estranho, mas frequentemente ela tinha pontos que pareciam estranhos, e sua ginecologista sempre achavam que eram glândulas que mudavam de tamanho em certas épocas do mês. Seja como for, ela pensou, talvez estivesse grávida. Ela e seu novo marido, Matt, estavam juntos haviam 3 anos, e os dois tinham vontade de começar uma família assim que se casassem. Nas semanas anteriores ao casamento, não tinham se preocupado em evitar filhos. Também era uma boa fase para se ter um bebê. Julie tinha sido efetivada em sua universidade e, depois de anos de trabalho duro, poderia finalmente fazer uma pausa. Agora haveria mais tempo para suas paixões: correr maratonas, escalar montanhas e assar bolos engraçados para o sobrinho. Também haveria tempo para o casamento e a maternidade. Ao voltar da lua de mel, Julie urinou em seu teste de gravidez e mostrou-o a Matt, que a pegou no colo e dançou com ela pela sala. Os dois decidiram que a música estava tocando no rádio, Walking on Sunshine. Seria a música tema do bebê. Animados, foram ao obstetra para sua primeira consulta pré-natal. E quando o médico sentiu a glândula que Julie havia notado na lua de mel, seu sorriso murchou ligeiramente. Provavelmente não é nada, ele disse, mas vamos dar uma verificada. Não era nada. Jovem, recém-casada e grávida, sem histórico familiar de câncer no seio, Julie tinha sido atingida pela aleatoriedade do universo. Então, enquanto se via às voltas com uma forma de lidar com o tratamento do câncer e a gravidez, sofreu um aborto. Foi quando ela aterrissou no meu consultório. Foi uma indicação estranha, considerando que eu não era uma terapeuta especializada no tratamento de pessoas com câncer, mas minha falta de experiência era exatamente o motivo de Julie querer me ver. Tinha contado a seu médico que não queria uma terapeuta da equipe de câncer. Queria se sentir normal, ser parte dos vivos. E como seus médicos pareciam confiantes de que ela ficaria bem depois da cirurgia e da químio, quis focar tanto em passar pelo tratamento quanto em ser uma recém-casada. O que deveriam dizer em suas notas de agradecimento pelos presentes de casamento? Muito obrigada pela linda vasilha. Está na minha cama para que eu possa vomitar nela? O tratamento foi brutal, mas Julie melhorou. Um dia depois de um médico declará-la livre do tumor, ela e Matt foram dar uma volta de balão com seus amigos e familiares mais próximos. Era a primeira semana de verão, e ao se darem os braços e assistirem ao pôr do sol, a 300 metros de altura,
Julie deixou de se sentir traída, como acontecera durante o tratamento, e sim sortuda. Ela tinha atravessado o inferno, mas aquilo ficara para trás, e seu futuro estava à frente. Em 6 meses faria uma última ressonância, um arremate para liberá-la para a gravidez. Naquela noite sonhou que estava sexagenária, segurando a sua primeira neta. Julie estava animada. Nosso trabalho terminara. Não vi Julie entre o passeio de balão e a ressonância, mas comecei a receber ligações de outros pacientes com câncer, indicados por seu oncologista. Não há nada como uma doença para acabar com a sensação de controle, mesmo que frequentemente tenhamos menos controle do que imaginamos. O que as pessoas não gostam de pensar é que podemos fazer tudo certo, na vida ou no protocolo de um tratamento, e mesmo assim dar com os burros na água. E quando isso acontece, o único controle que você tem é a forma como lida com esses problemas. A sua maneira, não a que os outros lhe sugerem. Deixei Julie agir livremente e pareceu ajudar. Eu era tão inexperiente que não tinha uma percepção segura de como deveria ser essa maneira. Seja lá o que você fez com ela, disse o oncologista de Julie. Ela pareceu satisfeita com o resultado. Eu sabia que não tinha feito nada brilhante com Julie. Em grande parte, esforcei-me ao máximo para não me esquivar de sua crueza. Mas essa crueza só foi tão longe porque, então, não estávamos nem pensando em morte. Em vez disso, discutimos perucas versus lenços, sexo e imagem física pós-cirurgia. E eu a ajudei a refletir sobre como lidar com seu casamento, seus pais e seu trabalho de uma maneira muito próxima ao que faria com qualquer paciente. Então, um dia chequei minhas mensagens e ouvi a voz de Julie. Queria me ver imediatamente. Veio na manhã seguinte, lívida. A ressonância, que se esperava não mostrar nada, havia descoberto uma forma rara de câncer diferente da original. Com toda a probabilidade, aquele câncer a mataria. Poderia levar 1 ano, 5, ou se as coisas corressem bem, 10. Obviamente, eles explorariam tratamentos experimentais, mas eram apenas isso, experimentais. Você fica comigo até eu morrer? Julie perguntou. E embora meu instinto fosse fazer o que as pessoas tendem a fazer sempre que alguém se refere à morte, que é negá-la completamente, ei, não é hora de pensar nisso. Esses tratamentos experimentais podem funcionar. Tive que me lembrar de que estava ali para ajudar Julie, não para me confortar. Mesmo assim, na hora em que ela me perguntou, eu estava atordoada, ainda absorvendo a notícia. Não tinha certeza de ser a melhor pessoa para aquilo. E se eu dissesse ou fizesse a coisa errada, será que eu amagoaria seus sentimentos? Desconforto, medo, tristeza, aflorasse nas minhas expressões faciais ou na linguagem corporal? Ela só teria uma chance de fazer isso da maneira que queria. E se eu a decepcionasse? Ela devia ter percebido minha hesitação. Por favor, disse. Sei que não é moleza, mas não posso procurar essas pessoas ligadas ao câncer. É como um culto. Elas chamam todo mundo de corajoso. Mas que escolha a gente tem? Além disso, estou apavorada e ainda me encolho quando vejo agulhas, igual ao que eu fazia quando criança e precisava tomar injeção. Não sou corajosa e não sou uma guerreira lutando em uma batalha. Não passo de uma professora comum de faculdade. Ela se inclinou para a frente no sofá. Eles têm frases de apoio nas paredes. Então, por favor. Olhando para Julie, não consegui dizer não. Mais importante agora, eu não queria dizer não. E naquele momento, a natureza do nosso trabalho conjunto mudou. Eu iria ajudá-la a aceitar sua morte. Dessa vez, minha experiência poderia ter importância.